Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós nessa noite. Estamos iniciando nosso encontro dos nossos PGMs, dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Mais uma vez, online, ainda não estamos nos reunindo presencialmente, ainda estamos nos encontrando apenas pela internet, mas com o coração sempre aberto para receber a mensagem, os ensinamentos da Palavra de Deus. Novamente com a presença aqui do nosso irmão Rainer, líder do PGM Ador Jovem. Hoje, pela nossa ordem, estaria conosco aqui o irmão Maurício, mas ele, por questões de trabalho, não pôde participar. Ele já tinha compromissos de trabalho, justificou a sua ausência. Com certeza, na semana que vem ou na seguinte, assim que possível, o irmão Maurício estará conosco aqui também, participando dos nossos estudos. Enquanto isso, o irmão Rainer atendeu prontamente o nosso pedido, está conosco novamente. Aliás, recebemos bastantes elogios da última vez que o irmão participou, muita gente gostou da participação do irmão. E é muito bom ter o irmão foi novamente. Foi contratado. Quero cumprimentar a todos, então, boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui novamente, podemos participar da live de mais um PGM, é uma alegria muito grande e todos possam estar tirando proveito, apesar de não estarmos juntos, mas virtualmente conectados, que todos possam estar aproveitando bastante esses momentos que estamos tendo, discutindo sobre a palavra do Senhor. Amém. E a Cristiane vai estar dando os recadinhos de hoje, quem já chegou, e logo em seguida nós vamos cantar e vamos louvar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Rainer. Boa noite, pastor Edilson, Letícia que está no som. Boa noite a todos. Os irmãos viram que eu dei uma fugida e cheguei com a live em andamento, que eu sentei aqui, mas comecei a tremer de frio, fui buscar um casaco. Tem mais alguém com frio aí, gente? Ou só eu que minha unha está começando a ficar roxa? Ai, gente. Hoje Valadares está diferente, gente. 25 graus, 18 graus, que isso? Achei até que eu estava no lugar errado. Deus abençoe a vida de cada irmão. Vamos cumprimentar as pessoas que estão aqui, Aqui na minha lista de participantes do chat, já começou cheio de brilho aqui, cheio de purpurina. Lulu na área. Boa noite, Lulu. Boa noite. Deus abençoe todos que estiverem aí. Quem está aí, Lulu? Conta para mim. Também boa noite para a dona Leci. Deus abençoe a dona Leci, seu Osvaldo. Também Deus abençoe a Zezé e também a dona Alzira, Só um minutinho que a Letícia já fez um ali, porque ela achou que eu tinha esquecido. Bênção mãe, bênção pai, bênção vó. Deus abençoe vocês. Também quero cumprimentar com a paz do Senhor, retribuir o cumprimento com a paz do Senhor para o irmão Esron. Muito obrigada, irmão Esron, pela sua companhia. Obrigado por estar sempre aqui conosco. Também irmã Ieri, Deus abençoe a irmã Ieri, o Alan, o Rodrigo. Eu acho que foi aniversário do Rodrigo essa semana, Ieri? A Melissa também. Parabéns, Rodrigo. Que o Senhor te dê longos e felizes anos na presença dele. Também quero cumprimentar alguém que eu sei que está lá com 2 rapazes do lado. A irmã Alessandra com o Davi e com o Danilo. Deus abençoe. Todos que estão aí acompanhando. A Alê já fala, noite, a paz, boa noite, a paz do Senhor, Alê. Tá gostando do tempinho, Alê? Você gosta de um friozinho. Também boa noite para a irmã Solânia, que já deixou o seu boa noite aqui. Boa noite, Sol. Boa noite para o Henrique, também para o Vanderlei. Deus abençoe essa família. Também está assistindo a irmã Ivonete. Ela disse, cheguei, a paz do Senhor Jesus. Isso aí. Pode dar a bênção para o pai, que o pai está ligadinho em São Gabriel. O pai, se eu possa continuar abençoando na sua vida aí. Amém. Tá lá, ela já diz.
A Ivonete já disse, o Robson tá ligadinho. Boa noite também para a Suelen e o Guilherme. Boa noite, Su. Boa noite, Guigui. Deus abençoe. Também boa noite para Maria Eduarda, né? Beijão, Duda. Beijão para a tia Cláudia também. Para Ana Vitória e para o Alessandro. Também está aqui nossa... Essa está sentindo frio, que eu tenho certeza que ela eu perco para ela. É a Kátia. Eu perco para ela. Mantendo é quente, mas ela é de teoflotone, então ela ganhou. Ela ganhou. Então Deus abençoe a irmã Kátia, a irmã Gildete. Tem muita gente. Vou acelerar um pouquinho aqui. Sosvaldo entrou na live também. A Kátia está aqui. Eita, frio, bravo. A Lulu está falando que a Gabi e a Duda estão lá. Então, boa noite para a Gabriele, abençoada dançarina do Senhor, cantora do Senhor. Sabe que eu sou apaixonado com você. Boa noite também para a nossa Duda linda, que sempre tem uma novidade. Quando a gente chega perto dela, uma hora ela é a Ladybug, uma hora ela é a princesa, a última vez ela era mágica, a bailarina. Então, Deus abençoe também, Duda. Ficou lindo você falando o versículo, segurando a Bíblia domingo, tá? Gostei demais. Ficou com autoridade ali, hein? Também boa noite para a mamãe do Heitor e da Eduarda. Boa noite, Fabiana, Reginaldo. Que família, a família está crescendo. Deus abençoe vocês. Dona Leci dizendo aqui que tá ótimo lá. 14 graus e de manhã... Oh, maravilha! E de manhã fez 8 graus. Ai, gente, eu amo... É o paraíso isso aí. Eu amo rever minha sogra, meu sogro, ir lá naquele lugar lindo, cheio de flores, cheio de... tem tanta coisa bonita lá, gente. Aí a gente chega lá, tem brevidade, tem isso, tem aquilo, a gente sai de lá até mais redondinho. Vamos lá, vamos fazer. Mas quando tá frio... No verão eu já fico embrulhada lá, imagina. E a Alê falou que o tempo tá ótimo mesmo. Gente, se eu deixei de cumprimentar alguém, eu fiz aqui, olhei com bastante cuidado. Mas se eu deixei de cumprimentar alguém, deixa um oizinho aqui para que eu possa te ver, tá bom? Eu não gosto de deixar ninguém passar. Isso, vou pedir para a Cristiane segurar aqui para mim, nós vamos cantar então ao Senhor, né? Se o seu nome não foi citado, se faltou o oi, é só você lembrar aí a Cristiane, porque às vezes passa várias pessoas de uma vez e às vezes, né, fica lá para trás o seu nome. Vamos adorar ao Senhor. Quero sempre estar diante do Senhor, diante do seu altar, pronto para sentir, para receber o poder de Deus. Precisamos desejar, almejar, estar pronto sempre para que o Senhor haja em nós através do seu poder. Erga a sua voz e cante. Vamos louvar ao Senhor. Quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção.
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu eu quero estar, vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento ao Senhor. Logo em seguida vamos entrar no nosso estudo. Quero pedir à irmã Cristiane que faça essa oração nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa e ore também. Eleve o seu pensamento ao Senhor nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, graças Te damos, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é o Deus, ó Pai, que fala conosco de maneira, ó Pai, tão pessoal. Amém. Ó Pai, que não temos nenhuma, ó Pai, dificuldade de entender que é a voz do Senhor que está falando. Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trata, ó Pai, segundo o Seu amor, segundo, ó Pai, a Sua bondade, a Sua graça. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu uma família. Muito obrigado, ó Pai, por cada um que o Senhor nos concedeu para conviver. Amém. Ó Pai, obrigada pela saúde. Obrigado, ó Pai, pela alimentação que tivemos hoje. Obrigado, ó Pai, pelo nosso sentar, pelo nosso levantar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu, ó Pai, capacidade de iniciar uma empreitada e encerrar, ó Pai, na graça e na dependência do Senhor. Amém. Ó Pai, Te louvamos, Te agradecemos, Te entronizamos, ó Pai, e Te rendemos louvores. Exaltamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é Deus, único e verdadeiro. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Como nós estamos no encontro de pequeno grupo, multiplicador, é importante que você participe, que você fale, que você responda as perguntas que estão propostas, que você coloque as suas dúvidas, as suas opiniões, né, para que nós possamos juntos aprender. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o relato de Atos capítulo 16, entre os versículos 16 até o versículo 40. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16
até o versículo 40. Continuamos na nossa linha de estudos, além do que os olhos podem ver. Nós vamos continuar nessa linha, mas hoje estudando Atos 16, entre os versículos 16 e o versículo 40. Nós não vamos ler, claro, todo esse texto, né, porque são muitos versículos, mas, resumidamente falando, Paulo e Silas foram presos porque eles estavam, pregando o Evangelho, eles estavam anunciando o Evangelho e, de repente, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação foi libertada por Jesus, né? Mas através da oração de Paulo e Silas, eles se deixaram usar ali pelo poder de Deus para libertar aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, e os donos, as pessoas lucravam, ganhavam dinheiro com ela, e por causa disso, e por causa de todo o conjunto da obra, com essa gota d'água final aí daquela menina sendo liberta e a fonte de renda de alguns homens, por causa do espírito de adivinhação que estava nela cessando, Paulo e Silas foram presos. Eles estavam encarcerados. E aí, nós vamos chegar no versículo 30 e 31. Eles já presos, encarcerados, e de repente veio algo sobrenatural. Estou só resumindo a história. Vem algo sobrenatural, abala os alicerces daquela prisão, abala os alicerces do cárcere, quebra as correntes, abre as portas. Paulo, Silas e os demais presos deixam de estar aprisionados. O carcereiro que estava dormindo acorda, viu que estava tudo aberto, pensa em se matar. Paulo e Silas vão lá e intervêm para que ele não se mate. E aí chegamos no versículo 30, que é o que eu queria enfatizar com você. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro perguntando para Paulo e Silas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Irmão Rainer, Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, na primeira viagem missionária. Mas que pagamento por fazer missões, hein? Ser preso. Pastor, imagino que eu me colocando no lugar de Paulo, mas logo agora a gente programou, vamos viajar, vamos fazer missões, inaugurar essa obra missionária, e acabam presos. Mas a gente sabe que isso não desanimou Paulo, porque ele fez outras viagens missionárias, mas eu acho que ele poderia ficar abalado. Eu tenho uma experiência para contar, nunca fui preso por causa de pregar o Evangelho, mas já passei por uma situação difícil. Lá em Coraci, fazendo um projeto missionário salva-vidas, a gente estava na praça, e a gente precisava de um espaço para fazer um teatro, e a gente foi educadamente pedir para fazer, e algumas pessoas não gostaram. Aí começaram a acusar: você chega, que acha que vai mandar na praça, eu não vou sair daqui. Começou a falar com a gente, com as pessoas que estavam lá fazendo um projeto missionário, tipo assim, para a gente não fazer. Então, assim, quem se dispõe a fazer a obra missionária, pode acontecer essas coisas. Nós não estamos imunes a esse tipo de situação. Então, eu imagino que, se eu fosse Paulo, a primeira coisa que vi na mente, talvez uma frustração, algo que ele estava fazendo de bom grado, de boa vontade, e na primeira viagem missionária, preso. Mas a gente conhece a história, o Senhor estava com ele não desanimou por causa disso, ele continuou empregado. É interessante que a primeira viagem, eu imagino assim, as outras, a segunda, a terceira, Paulo já estava calejado, Teve uma vez que ele até disse: eu aprendi a viver de todas as formas, na bonança, na falta. Ou seja, ele teve toda... Sem ter muito, sem ter pouco. E eu fui no primeiro projeto missionário, era adolescente ainda.
depois participei de outro, não desanimou também não, mas eu fiquei meio ressabiado. Na hora, imagina que uma frustração. Poxa vida, você vai com aquele gás todo, né? E Paulo era um cara que ele tinha um gás a mais, né? Porque Paulo ele tinha aquele temperamento dominante, né? Aquela coisa, né? De aquela pegada de ir fazer e desbravar e brigar se é preciso. Aí de repente tá preso. Ele que prendia. Aprender, agora estava preso. Olha só para você ver a situação. Aí, só que olha que interessante. Uma das coisas que nós aprendemos com essa prisão de Paulo, Deus sempre tem um propósito nos acontecimentos. Né? Mas poxa vida, vou ser preso logo na minha primeira viagem missionária, na hora que eu vim empreender aqui, passar para as pessoas tudo aquilo isso que está transbordando em mim, e agora vou ser preso. Aí de repente Deus vai usar Paulo e Silas para salvar um carcereiro, que nem era do povo de Israel, né? Mas um carcereiro que estava aguardando o momento de conhecer Jesus, alguém levar o evangelho. Então Deus usa a prisão de Paulo para fazer um grande milagre. Aquele carcereiro provavelmente não aceitaria Jesus de outra forma. Ele precisava ver o sobrenatural de Deus como ele viu. Ele viu Deus quebrando cadeias, quebrando prisões, abrindo porta, e Paulo e Silas não fugindo, mesmo estando libertos. Né? Ou seja, sairia correndo, abriu, né, todo mundo, e Paulo e Silas ali tranquilos, né? Ou seja, obedecendo aquilo que lhes foi imposto, né? Nos prenderam, não quer dizer que a corrente caiu que nós vamos sair, vamos seguir o que fizeram, obedecer o que nos mandaram fazer. E ali o carcereiro é alcançado pelo Evangelho de Cristo, né? Então, aí fica já a primeira perguntinha, né, para a gente estar comentando aí no Facebook, né, nas redes sociais. Como que Deus pode usar as circunstâncias atuais que nós estamos vivendo hoje? Como que Deus pode usar isso para cumprir algum propósito? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo afastamento social, nós estamos vivendo dias de medo, nós estamos incertezas, desemprego, muito desemprego acontecendo todos os dias. Nós recebemos notícias de dezenas, centenas de pessoas sendo demitidas, perdendo seus empregos. Estamos vendo problemas sérios na economia, estamos vendo no nosso país problemas sérios políticos, né? Os noticiários estão aí trazendo, né, crise institucional entre a tripartição dos poderes da República, ou seja, está uma coisa terrível. Como que Deus tem usado, como que Deus pode usar isso? Com que propósito, né? Será que existe um propósito nisso tudo? Será que Deus vai conseguir, vai poder usar isso para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas? Como que Deus usaria isso, né, na sua opinião, tudo isso que está acontecendo, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo? Cristiane, tem algum comentário? Até que chegue alguma primeira resposta, posso cumprimentar as outras pessoas? Pode. Depois daquele boa noite, já aconteceu muita coisa aqui no chat. Qual que é a pergunta, pastor? Só para lembrar. A pergunta é: Deus usou a prisão de Paulo e Silas para que o carcereiro, que a gente nem sabe o nome, fosse alcançado pelo Evangelho. Como que Deus pode usar a situação de incerteza e de essa vida doida que nós estamos vivendo esses dias, para que o Evangelho seja levado, para que alguém receba o Evangelho? Como que isso pode acontecer? Se alguém já tiver alguma experiência, pode até compartilhar. Isso, exatamente. Ok, então deixa eu só falar um oi, uma boa noite aqui para Dona Neuza Nunes, lá de Vitória. Deus abençoe. Dona Neuza, né? A Fabiana já colocou aqui, né, a bênção para a mãe, e ela já respondeu, Deus te abençoe. Também boa noite para Zeni Araújo, boa noite, famílias.
Boa noite, Zeni. A Zeni está dizendo que lá em BH está assim, 14 graus com sensação de 8. Olha que benção. Não gosto muito desse frio, não. Ai, eu tô tremendo aqui, gente. Eu tô achando que a próxima live vai ser todo mundo na coberta. Todo mundo debaixo de cada um com a sua coberta. Também boa noite para nossa menina que sorri com os olhos. Boa noite, Parley. Que Deus abençoe você, irmão Daniel. E também o nosso lindão Caleb. Deus abençoe também a irmã Maura e Edinho. Deus abençoe vocês, queridos. Também Zedir Rodrigues. Que bom que você está aqui conosco, Zedir. Nós temos aqui, né, quarta, quinta, domingo de manhã e à noite, nós estamos aqui nos encontrando online. Também boa noite para o irmão Maurício, que está nos assistindo. Deus abençoe o irmão Maurício. E a Ivonete mandou um recado para mim e para você, pastor. Sim. Tá bem. E eu morri de rir do recado, porque é um recado... É um recado assim, ó. Oi, ai, gente. Cuidem bem do meu menino aí, Cris e pastor. Ah, com certeza. Calma, não riam ainda. Se precisar, pode puxar a orelha. Cuida bem. Amém, gente. Muito a Zenita falou assim, tadinho. Muito bom. Ela sabe que eu coloco o pastor umas perguntas que a gente faz em obra aqui. Ai, gente. Mas eu posso abrir um parênteses? Sim. Pode. Enquanto a irmã Cristiana vai atualizando ali, para a gente tirar proveito, pastor, desse tipo de situação, primeiro, se a gente for buscar querer compreender a crise, a gente não tira proveito dela. A gente, cristão, como eu falo, né? Se a gente ficar muito preso, para onde que isso vai, aonde que vai parar, o que vai acontecer, o que vai ser da minha vida, eu acho que a gente não tira proveito. Eu imagino que Paulo e Silas, eles não estavam remoendo muito. O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso aconteceu? O que vai ser amanhã? Será que a gente vai ficar muitos anos nessa prisão? Então nós, tendo o Senhor Jesus, nós temos que aprender a confiar, né? A buscar o Senhor, procurar entender o que Ele quer, né, com essa situação para nós, dar uma ênfase um pouco maior no Senhor do que na crise propriamente dita. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas ficam na crise, naquele foco, o que vai ser de mim, o que vai ser amanhã, né, e esquece de confiar ou de ficar pensando, né, muito mais no Senhor, no que Deus pode fazer. Né? Se a gente for olhar os relatos bíblicos, né, de vários personagens, né, do povo de Deus, a gente vai ver que o povo de Deus sempre teve diversidade. Não ficava muito na paz, em tempos de paz. Então, sim, é confiar no Senhor, não dar foco muito nessa questão da crise. Deixa que ela vai passar. Uhum. Aí, a Cris Fernandes também está online. Cris, que bom que você está aqui. Fábio, a Dona Penha está aí também, seu Arlindo? Ou está todo mundo, cada um na sua coberta hoje? A Dona Penha gosta de frio também, a Dona Penha gosta de um geladinho também. Falando em Israel, Cris, pastor cantou uma música bonita aqui em casa hoje, gravou, fala de Israel, na época que ele era Jacó ainda, né? Já estou dando spoiler, é assim que fala, Letícia? Eu estou dando spoiler, gente. Também boa noite para Sabrina, Deus abençoe Sabrina, Rafael, Alícia, Fernandinho e o Douglas. Olha só, meninos, o titio aqui. Também boa noite para o Tiago e para o José Henrique. Quem mais está aí, Tiago? A Regina está aí assistindo com você e o senhor Rafael também? Como estão aí? Já chegou uma resposta. Vamos lá. Mais de uma. Vamos lá. A Alessandra respondeu: pela soberania, ele pode transformar o desalento em paz interior. Com certeza os propósitos de Deus não se frustraram. A irmã Lucinha, não é resposta não.
A irmã Lucinda falando, ai daquele que tocar nesse menino. Não, irmã Regina chegou também. Boa noite, irmã Regina, irmão Rafael. Grande beijo para vocês aí. É interessante que o agir de Deus, ele é surpreendente, né? Nós vamos ver Paulo e Silas presos, acorrentados, a prisão naquele tempo não tinha era pior, né? Era complicado, não existiam direitos humanos. Então, assim, os presos eles eram tratados muito mal. Então, eles estavam acorrentados pelas mãos, pelos pés, e aí, de repente, vem um terremoto. Aí, se nós formos pensar humanamente falando, poxa, tudo que está ruim pode piorar, né? Já está preso por fazer a obra do Senhor, preso por pregar o Evangelho, preso por libertar uma menina que estava há muitos anos atormentada por espíritos malignos. Então, preso por fazer o bem e, além de preso, agora ainda sofre um terremoto. No início daquele terremoto, imagino eu, antes das correntes começarem a se quebrar, talvez tenha havido um pânico naquela prisão, porque eu imagino que quando você está num terremoto, nós nunca estivemos aqui no Brasil num terremoto, né? Mas você vai correr para algum lugar, vai procurar um abrigo em algum lugar, né? Você não vai ficar normalmente no lugar onde você está exatamente ali. E aqueles presos, eles não tinham para onde correr. Então imagina o pânico que deve ter se instalado ali naquela prisão quando o terremoto começa a acontecer antes das correntes se quebrarem, né? E aí as correntes se quebram para que o carcereiro veja aquele milagre e assim possa se render ao Senhor. Mas como que Deus pode usar esses milagres, né? Como que Deus pode fazer milagres nesses tempos de tanta incerteza? Lá naquela prisão em Filipos, Deus usou um terremoto, algo sobrenatural, para que aquele carcereiro percebesse que ele precisava da salvação. Pastor, tem uma resposta da Silvana aqui que eu quero ler, e o interessante é que não é o foco aí não é um terremoto. O foco é o terremoto exatamente na proporção que precisava para que tudo fosse rompido, mas que ninguém se machucasse. Eu lembrei daquele filme Milagre no Paraíso, né? Milagre no Paraíso, que a menininha cai e a queda é exatamente com a força, com tudo que ela precisava. Então, também tem esse ponto que é específico. A irmã Silvana diz assim: acho que Deus tem um propósito para todas as coisas. Através deste isolamento estamos mais próximos a Ele e a nossa família também. Através das lives, muitas pessoas estão conhecendo mais de Deus e fazendo com que tenhamos mais fé e esperança. Sim, muito bem, exatamente. Como que Deus pode usar? Olha, a minha família, ela por acaso pode ter alguém que ainda não conhece Jesus. Antes eu trabalhava o dia todo, agora eu tenho tempo de testemunhar do amor de Cristo para quem está dentro da minha casa. A desculpa, né, que a gente via antes dessa parada é que a gente não tinha tempo para nada. Hoje a gente, salvo algumas exceções, né, as pessoas hoje têm tempo, né, ou para fazer o que quiserem, né? Então, assim, triste pastor, aqueles que não estão aproveitando esse tempo para passar com seus familiares, para compartilhar, né, fazer um culto doméstico, né, que a gente sabe que na correria às vezes fica só ali à noite, no finalzinho da noite. Então, assim, essa parada a gente tem que saber aproveitar. Não adianta nada a gente ter a oportunidade e não aproveitar. Então, vale ressaltar isso. Hoje, a maioria das pessoas tem tempo. A maioria das famílias tem tempo para poder compartilhar da palavra do Senhor, né, do almoço, né, à mesa, conversar, né, com os filhos, conversar com a esposa, com os pais. Então, assim, eu acho que é um momento de aproveitar isso aí. Sim, exatamente. Paulo e Silas, eles aproveitaram uma oportunidade para levar o evangelho àquele carcereiro. Muitas vezes nós temos muitas oportunidades
E agora, com essa parada, com esse distanciamento social, nós temos talvez ainda mais oportunidades para estar testemunhando o amor de Cristo às nossas famílias. Aquele carcereiro, ele teve uma conversão genuína. Ele se encontrou de fato com Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito dele, não fala onde que ele nasceu, o nome, só fala que era um carcereiro. Ele é conhecido como o carcereiro de Filipos, né? Só que Filipos era uma cidade, tinha muitos outros carcereiros, imagino eu, né? Então ele era apenas um carcereiro, mas uma pessoa que, muito provavelmente, levou esse evangelho que ele recebeu para dentro da sua casa. Porque Paulo e Silas vão dizer para eles assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aqui nós temos duas coisas para nós conversarmos nessa afirmação. Primeiro, será que basta que eu seja salvo para que a minha família esteja toda garantida? Será que foi isso que Paulo e Silas estavam dizendo para aquele homem? Olha, você aceita e a tua família está tudo resolvido para eles. Pastor, deixa eu só, enquanto os irmãos vão respondendo, a gente também vai comentando aqui, deixa eu finalizar a última pergunta, que chegou mais uma resposta. Mas antes, deixa eu cumprimentar a irmã Georgina. Deus abençoe a irmã Georgina, irmão Lemuel. Deus abençoe vocês aí no Recanto. Também... O Lara está frio, tá? Lara, tudo aberto, né? Também está conosco a irmã Erlite Eringer. Deus abençoe, Erlite. Como que está aí em Vitória? Está friozinho também? A Cláudia, ela respondeu a pergunta dizendo: em tudo Deus tem um propósito que normalmente só conseguimos compreender depois que tudo passa. Mas entendo que qual seja o fenômeno, Ele está executando seus planos para que muitos o conheçam. Sim, então vamos lá, eu vou passar para o irmão Rai essa batata quente, enquanto os irmãos vão também comentando aí. Crê no Senhor Jesus, Rainer, e será salvo tu e a tua casa. Então na tua casa na sua casa lá, bastou você crer. Alessandro, os meninos estão de tabela. Pastor, eu até comentei antes, né, eu tenho um tio, né, lá de Mantena, que a esposa dele, né, é evangélica, né, crente, né. E ele sempre falava, né, de brincadeira, mas sério, né? Eu não preciso crer porque minha esposa já creu, e a Bíblia fala que uma pessoa crendo vai ser salva a casa inteira, então ele leva para esse lado, né? Mas eu creio que quando a palavra do Senhor está falando isso, é a questão da luz chegar no local, né? Então, quando uma pessoa da família recebe o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, a tendência é que os familiares possam ser impactados por essa luz, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela mudança de vida que traz a um membro da família. Automaticamente não tenho certeza, vai impactar, né? Só que a salvação é individual, né? Eu tenho que aceitar o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador. Agora, qual a possibilidade de um lar que ninguém conhece o Senhor Jesus aceitar o Senhor Jesus? É mais difícil. Então, quando tem um que conhece a palavra, a possibilidade dos demais conhecerem o Senhor Jesus é maior. Mas não é, eu penso dessa forma que não é garantia, a salvação individual. Mas se eu aceitei Jesus, eu tenho que dar testemunho dele na minha casa, para que minha esposa, meus filhos também tenham esse relacionamento com o Senhor. E é bom a gente abrir um parênteses aqui, inclusive, porque nós estamos falando de conversão genuína. E esse termo parece que é até meio inadequado, porque se eu digo conversão genuína, eu posso estar afirmando que existe algum tipo de conversão que não seja genuína, mas nesse caso talvez não seria conversão, né? Mas quando nós falamos conversão genuína, hoje a conversão genuína, eu não digo que ela não aconteça. Claro que Deus transforma e Jesus continua transformando corações e vidas e continua salvando e vai continuar salvando, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, né? Mas que todos venham ao arrependimento.
Mas às vezes a gente vê uma pessoa se manifestando, e é muito comum isso hoje, ver uma pessoa se manifestando em favor de Cristo, né, dizendo estar recebendo Jesus como Salvador da sua vida, mas a gente não vê uma mudança de vida. Né? Essa pessoa ela vai continuar, e às vezes ela até começa a se integrar na igreja, às vezes ela deseja até se batizar, às vezes é até batizado, mas não se vê frutos, não se vê sinais de mudança, e isso é muito comum. Antigamente isso não era tão comum assim. Antigamente as pessoas normalmente que se manifestavam, elas se convertiam de fato. Claro, havia exceções, mas hoje há muitas exceções. Antes do pastor fechar parênteses, ele só abriu, só a gente pensar, lembrar de Pedro. Pedro, quando Jesus chamou ele foi imediatamente, seguiu Jesus, estava andando com Jesus, mas ele só se converteu, a Bíblia fala, depois que ele pegou Jesus 3 vezes. Sim. A Bíblia relata que ele andou com Jesus e tudo, e ele falou que ia morrer com Jesus se preciso fosse, mas ele negou Jesus, e a Bíblia fala, depois desse episódio, que ele realmente se converteu, que entra dentro da conversão genuína. Não adianta eu parecer, eu estar junto de pessoas cristãs. Eu tenho que tomar a minha decisão, né, ao lado de Cristo. Isso. E aí, esse parênteses, por que eu estou abrindo esse parênteses? O que ele tem a ver com o assunto que nós estamos dizendo? Você falou a respeito da pessoa. Uma pessoa se converte, é uma luz chegando naquela casa, né, para que os outros também, através dele, possam também ir a Cristo. Mas se houve conversão genuína. Porque se não houve, se houve só uma manifestação humana, natural, não houve uma transformação mesmo por parte do Espírito Santo, não vai haver salvação tu e a tua casa. Muito provavelmente não. Pelo menos não através dessa pessoa. Claro que Jesus pode usar outras formas, muitas, né, diversas maneiras para salvar aquela família. Mas não vai ser por aquele que primeiro se manifestou, porque ele não teve mudança. Agora, quando há conversão genuína e a transformação é visível, isso aponta lá para a igreja de Atos. As pessoas olhavam para a igreja, elas viam aquelas vidas transformadas de verdade, a transformação que elas viam nos outros faziam com que elas também desejassem e fossem transformadas, e aí elas iam se convertendo. É nesse sentido, eu penso, que o Paulo e Silas estão falando para ele, olha, crê no Senhor Jesus. Crer é acreditar de verdade, né? Com confiança, sem dúvida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se houver uma conversão genuína, a sua mudança vai ser tão grande que a tua família vai querer acompanhar. O amor de Cristo é contagiante. Se eu sinto esse amor, ele começa a transbordar dentro de mim, que ele não vai caber mais em mim e vai querer o quê? Donar. Então, aqueles que estão dentro da minha casa, do meu lado, vão sentir esse amor, essa presença real, né, do Senhor, né, na nossa vida, que ela vai contagiar. Eu acho que aí ela passa, um contágio. A gente está falando aí muito de vírus, né, de tudo. O amor de Cristo, quando eu levo a sério, genuinamente, eu aceito o Senhor Jesus, eu vou contagiar quem está do meu lado. Não vou ser contagiado, eu que vou contagiar essas pessoas com o amor de Cristo. Isso é pertinente também, pastor, porque a Bíblia fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem está participando do EBD, né, está lendo o livro, está por dentro disso que a gente está falando, né? Então, esse salvo segundo transformado. Tem aqueles que acham que estão, né, e não estão. Então, precisa ter essa certeza, precisa realmente ter essa conversão genuína para que toda a sua família, né, também chegue aos pés do Senhor. Eu ouvi uma experiência contada por um pastor, esqueci o nome dele, Silmar Coelho, né? Pastor Silmar Coelho, contando uma experiência que ele teve de uma irmã que o procurou, né? Uma ovelha que o procurou, dizendo assim que ela havia pregado, e ela pregava o evangelho para as pessoas e as pessoas se convertiam. E ele contando, né, que ela dizia assim, eu preguei para o marido da irmã fulana, ele se converteu. Eu preguei para o marido da ciclana, ele se converteu. E pregou para vários maridos das irmãs, se converteu. E eu preguei para o meu marido, ele nunca se converteu. Pastor, por que o marido das outras se converte e o meu não? E aí ele, com aquele jeitão dele, do Silmar Coelho, bem peculiar, e falou assim, porque o marido das outras não vive com a senhora, né, irmã? É claro que isso é
Não é uma generalização, lógico, não podemos generalizar, mas existem muitos casos que são assim mesmo, porque dentro de casa é que nós mostramos exatamente quem nós somos, né? E aí, se não houve uma transformação genuína, a luz não vai brilhar, e as pessoas que moram conosco ali dentro de casa, elas não vão até Jesus por causa da nossa mudança. Podem ir a Jesus sim, por outros motivos, mas não por esse. Tem resposta aí, Cristiane? Não tem resposta, nem recadinho? Então vamos seguir. Sim, pastor. Só falar também de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, quantos filhos que ele perdeu? Exatamente. Então, assim, eu aceitando o Senhor Jesus, não é garantia nenhuma para os meus familiares vão aceitar, é individual. Só que eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que contribuir sendo, né, um missionário dentro da minha casa, dentro do meu círculo de amizade, porque senão não adianta nada, seria egoísmo, né? Então, quando a gente lembra de Davi e de outros personagens bíblicos que tiveram, que seguiram Jesus, que conversaram, né? Davi, né, ouviu o Senhor falar, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, mas perdeu alguns filhos, né, por causa ele não conseguiu, né, transferir essa luz que ele tinha dentro dele para todos dentro da sua casa. Isso. E aí nós precisamos também entender o seguinte: quando nós falamos em termos de palavra de Deus, a Bíblia não tem contradições, nenhuma contradição. A Bíblia não tem nenhum erro. A Bíblia não tem nenhuma palavra escrita que tem um sentido, mas que poderia ser interpretado de outra maneira, como alguns que tentam às vezes, não, esse texto aí da Bíblia pode ser interpretado de outras maneiras. Não existe, exatamente, não existe. A Bíblia, ela se interpreta a si mesma, né? Nós não conseguimos interpretar a Bíblia. Tem gente que fala assim, o pastor interpreta a Bíblia, o líder. Não, nós não interpretamos nada. Quem interpreta a Bíblia é ela mesma através da iluminação do Espírito Santo de Deus. E como ela não tem contradições e nem erros e nem falhas, quando nós encontramos um versículo como esse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E nós temos muitos outros versículos que vão dizer que a salvação é individual. Nós não podemos nunca pensar que esse versículo pode gerar uma doutrina separada ou pode dar um entendimento diferenciado. Não, nós temos que pensar que um vai complementar o outro, né? E nós vamos ler um exemplo dessa complementação que está lá em Romanos 1,16. Está logo um pouquinho para frente aí de Atos, né? Romanos 1,16. Estou achando os irmãos quietinhos hoje, né, Cristiano? Está frio. Eu quero saber quem é que está tomando chocolate quente aí, porque depois da live eu vou dar uma passadinha na sua casa. Quem é que está com chocolate? Os irmãos estão em sintonia comigo, nós estamos tudo congelado. Aquele chocolate que já está, né, você vai começar a fazer porque eu falei, não, aquele que já está pronto, né? Eu vou mesmo, e não é brincadeira não. Os Romanos estão como eu. Isso. Eu vou de máscara e tudo para a gente poder seguir aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer assim: pois não, o mesmo Paulo falando isso, né? Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que crê. Mesma palavrinha crê, usada lá para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é usada aqui em Romanos por Paulo, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para que a casa do carcereiro fosse salva, eles também teriam que crer. Mas o que o irmão Rainer disse é exatamente o que nós precisamos entender. Se tem alguém, se o carcereiro já aceitou, é muito mais fácil a família crer por causa da sua mudança de vida do que ela crer sem ninguém lá dentro que tenha encontrado Jesus. A salvação, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós precisamos entender isso, né? Filho de crente não é crentinho, nunca foi e nunca vai ser. Cada um precisa de uma experiência de salvação. É claro que as experiências de salvação, elas são diversas, né? Existem pessoas que, inclusive se você quiser
aproveitar esse momento, né, para abençoar alguém e compartilhar em poucas palavras como foi a sua experiência de conversão, né? É muito bom isso, a gente é edificado, né? Às vezes lendo a experiência, ouvindo a experiência de conversão do irmão. Existem muitas pessoas que tiveram um momento especial, marcante ali, né? Foi naquele dia, naquela hora, aconteceu isso e tal, e ela teve a sua experiência de conversão. Outras, foi uma experiência gradativa, que foi acontecendo devagarinho, até que ele se entendesse pertencente a Jesus. Outros foram criados desde a infância no Evangelho e nesse processo entenderam, que não basta ser criado no Evangelho, mas nessa criação, com o passar dos anos, ele já foi automaticamente entendendo que a vida dele era do Senhor e o Senhor Jesus já foi fazendo morada no seu coração. Então existem várias experiências, várias formas diferentes de conversão. Só que é preciso haver conversão. É preciso haver conversão genuína. Não importa se foi lá num dia que alguém fez um apelo e você levantou a mão, ou num dia que você ouviu, teve uma manifestação sobrenatural e você foi tocado ali por essa manifestação, ou se você foi desde pequenininho, degrau por degrau, lá através da sua criação, porque a Bíblia diz isso também, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então há essa previsão na palavra de Deus, de pessoas que foram criadas desde a infância, né? E nesse processo, você pergunta para ela, quando foi que você aceitou Jesus? Ela fala, não sei. Mas como assim você não sabe? Não sei, não faço a menor ideia, eu sempre fui de Jesus, e sempre foi mesmo, né? E não podemos jamais dizer que essa conversão não foi genuína. Foi, mas houve conversão, houve entrega de vida. Não tem como, pastor, a gente entrar na glória, no reino de Deus, sem aceitar Jesus. É individual. Sim. O problema grande hoje que existe, que a luz, aquele que aceita Jesus, não generalizando, não todos, mas grande parte, é igual aquela palavra que Jesus fala, né? A candeia tem que ficar no alto, só que às vezes ela está debaixo da cama, né? E a maior candeia hoje que existe, para mim, do meu ponto de vista, são as igrejas. A igreja tem muita gente que é crente só ali dentro. A luz só fica ali dentro. Ela não espalha, ela não expande, porque as quatro paredes, elas limitam essa luz. Então a gente tem que ser luz, né? Fora das quatro paredes do templo. É o que nós estamos tendo oportunidade hoje. Só que a luz, se eu aceitei Jesus, eu estou debaixo de uma panela, de uma vasilha, e essa luz ela não consegue expandir, ela não consegue contagiar. Então a gente passa por esse processo também. Não adianta eu aceitar o Senhor Jesus e ficar quietinho. Não pode ser igual aquele, outra palavra, né, dos talentos. O que ganhou 10, dobrou. Agora, aquele que ganhou 1, não, eu aceitei Jesus, vou ficar aqui quietinho, o que vai acontecer com ele? É complicado, né? Chegaram comentários, pastor. Sim, vamos lá. A irmã Alessandra está dizendo aqui, ó, se crer, a casa e tu, ambos têm que crer, né? Sim. A Kátia diz, através das nossas atitudes, mostramos quem somos na presença de Deus. A Maria Eduarda disse, temos que testemunhar da transformação de Deus, que Deus faz em nossas vidas, em nosso lar, porque conheço muitos cristãos que não são doce com os de fora, extremamente agredidos com os da sua casa. A Fabiana disse, concordo com a professora Alessandra, se crer tu e tua casa, ou seja, casa, família, também tem que crer. A irmã Regina disse, penso que esse carcereiro era formador de opinião e tinha um caráter nobre porque a família acreditou nele na hora. Um caso para a gente pensar. Realmente. A Duda uma falou, boa observação. A Cris deu uma boa ideia fazendo chocolate quente. E aí os irmãos, delícia, eles vão para sua casa, faz uma quantidade a mais. Aí, Alessandra, eu quero. Eu tô achando irmãos, que... Só se o pastor for sozinho, irmãos. Hoje eu vou sair daqui e vou direto. Vou direto com essa coberta. Nós vamos, na verdade, coberta nada. Vamos terminar a live e temos outras coisas para preparar ainda para o dia de amanhã. Né? Sim? Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz...
bem conhecida. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Então você tem que confessar. Não adianta outro confessar para mim. Exato, confessar e crer. E crer. Né? E crer de fato. Porque às vezes a pessoa confessa, mas ela não creu. Ela confessa, é uma coisa externa. Está todo mundo confessando, eu vou confessar também. Né? Está todo mundo levantando a mão lá na hora do culto, eu vou levantar também. Está todo mundo batizando, eu vou batizar também. Mas não houve uma transformação interna. Ela precisa crer. É preciso haver mudança de vida. E eu penso também, bem na linha que a irmã Regina comentou. Nós sabemos do papel do homem na sociedade e naquele tempo muito mais, né? Então, quando um chefe de família tomava uma decisão, ainda mais se ele fosse uma pessoa de caráter, uma pessoa respeitada, a opinião dele contaria muito. A gente já viu isso muitas vezes, né? Pessoas importantes se converterem e várias outras pessoas darem valor à mensagem da cruz através Ai, gente, se aquela pessoa que é tão legal, tão inteligente, converteu, eu vou prestar atenção nessa mensagem, deve ter alguma coisa aí. E eu também acredito, isso aí eu falo assim, até minha irmã está aqui, boa noite Cristina, Luiz, mãe, Murilo, até a Cristina está aqui, e eu falo assim, pela minha família, falo pela experiência da minha família. Os meus tios, eu acho que foi pela minha tia Sebastiana, né, pela parte de mãe, e pelo meu tio Ivo, na parte de pai, salvo engano, não tinha assim uns antepassados crentes. Foram pessoas chamadas e a mensagem da cruz é muito atrativa para certas famílias, outras nem tanto, né? Então, penso que Deus conhece, quando Paulo falou aquela palavra, ele falou inspirado, né? Ele falou tocado pelo Espírito Santo. Eu acho que aquela palavra foi uma palavra profética, né? Então, a palavra agora você está falando, estava profetizando. É uma palavra profética. Então, assim, o Espírito Santo que sonda os corações conhecia a disposição daquela família. Já conhecia a disposição do carcereiro, porque ele poderia, diante daquele cenário todo, não se converter. Porque aconteceu o mesmo tremor na cruz, muitos viram e não se converteram. Né? Foi até maior. Até maior, com eclipse, com tudo, né? Então, e assim, mesmo assim, aqueles soldados que estavam lá, muitos não se sentiram tocados. Então, o carcereiro ele já tinha um coração predisposto. E a gente subentende que a família dele também teria esse coração predisposto. Por isso que eu entendo essa palavra como uma palavra profética. Assim como eu vejo na minha família, que a mensagem da cruz é um pouco irresistível para nós, temos vários defeitos. Eu não esqueço da experiência de conversão da Letícia. A gente tinha acabado de mudar para Valadares, eu acho que ela tinha 7 ou 8 anos. E aí, Deus colocou uma escola de música ali na casa que a gente tinha atrás da rodoviária, e ela sentou numa mesinha da recepção da escola de música e colocou o vídeo da música do Leonardo Gonçalves, né? Aquele que canta bem agudo. Aí ela colocou o vídeo de Leonardo Gonçalves com o filme do Mel Gibson. Então ela vendo, e eu lá atrás, nos fundos, eu acho que estava lavando louça, alguma coisa assim, ou roupa. E ela veio de lá de dentro, eu estava escutando só o som da música. Ela veio lá de dentro e olhou para mim, porque ela era pequenininha, olhou para cima, né? Falou, mãe, Jesus fez aquilo tudo por me amar? Quer dizer, ela trouxe o pessoal. Aí eu falei, sim, minha filha, mãe, Jesus me ama muito mesmo. Então, a partir daquele momento, foi um momento que o Espírito Santo tocou no coração dela. A mensagem da cruz foi irresistível para ela, né? Então, as pessoas têm... o Espírito Santo continua fazendo a obra, convertendo.
E ele sabe quem às vezes é uma terra mais fácil da semente frutificar, e outros que a semente não é tão... que a terra não é boa, é mais rígida, mais resistente, né? Então, para finalizar minha fala, deixa eu só colocar aqui um oizinho para a Kelly, para a Júlia, para o Fabrício e para o Gustavo. Que Deus abençoe vocês. E a Neuza está dizendo que a net está caindo toda hora, o estudo está ótimo. E amanhã ela vai assistir completo. Tá bom, dona Neuza? Beijão para você. Pastor, só para ilustrar isso que a gente está falando, no versículo 32 do capítulo 16, porque é o seguinte: se será salvo a tua casa, então não precisava pregar para ninguém na família dele. Ele podia crer, não precisava pregar para ninguém. Só que o que Paulo e Silas fazem, né? E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Então a palavra foi pregada também para os familiares dele. Sim. Não haveria necessidade, se eu cresce ser salvo, eu e toda a minha família, eu não precisava de eu pregar para eles. Né? Qual necessidade que haveria de pregar para eles se eles já estavam salvos? Exatamente. Então realmente houve a necessidade de cada um crer. Por outro lado, para a gente já passamos aqui do horário, né? Já estamos encerrando. Já o 9:05. Por outro lado, nós temos a situação oposta, né? Da pessoa que tem uma conversão genuína, ela tem uma mudança de vida, ela encontra de verdade com Jesus e ela vai para casa, mas ninguém mais da família aceita Jesus, e ela prega, e ela testemunha, e ela tem uma vida diferente mesmo, uma vida transformada, e as pessoas da sua casa não se rendem ao Evangelho. Acontece da vida inteira passar e essa pessoa ir encontrar com Jesus e as demais não encontram Jesus, né? Nós temos casos de pessoas conhecidas nossas que têm filhos, que têm marido, que têm familiares que não entendemos, né? As pessoas às vezes vêm conversar comigo, fala: pastor, eu não consigo entender, eu faço de tudo para dar os melhores exemplos, eu fico me vigiando o tempo todo para não dar nenhuma chance para o inimigo, eu prego, eu oro, eu intercedo pelas madrugadas, tem não sei quantos anos que eu estou orando, meu filho, meu marido não converte. Por que essas coisas acontecem? Nós precisamos entender que é necessário crer. A pessoa precisa crer. Esse carcereiro, ele foi salvo porque ele entendeu a necessidade de salvação. Antes de Paulo e Silas dizerem para ele: crê no Senhor Jesus, ele disse para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele entendeu a necessidade. Às vezes os nossos familiares ainda não entenderam a necessidade de salvação. E Mateus 10:36, ele vai dizer para nós uma coisa interessante: que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Às vezes, a resistência ao Evangelho vai surgir dentro da nossa casa. E aí, como agir diante dessa situação? A Bíblia também fala, né, pastor, que nenhum profeta nem vindo dentro da sua terra, né? Da sua terra, né? Então, se a gente trazer isso para os nossos dias, a minha terra, a minha casa, às vezes eu vou tentar pregar, eu não vou nem ser ouvido. Não, outra hora. Às vezes, se alguém de fora vier trazer a mesma mensagem, a pessoa pelo menos vai parar para ouvir. Né? Então, a gente tem essa situação também. Né? E às vezes, na ânsia da gente querer que os nossos familiares sejam salvos, a gente começa a forçar a barra. Forçar, e o Evangelho fica algo antipático para a pessoa. Então, a gente tem que saber dosar também. Né? Então é uma situação complicada, porque o desejo de que todos sejam salvos do nosso coração, dos nossos familiares, é muito grande. Só que às vezes a gente começa a colocar uma barreira, querendo fazer o negócio acontecer, né? Só que quem convence é quem? O Espírito Santo. E aí nós precisamos pensar, inclusive, aqui que nós temos duas situações. Né? Temos a situação em que a pessoa, ninguém da família era crente, alguém encontrou Jesus, mas não consegue, né, leva o Evangelho, mas o Evangelho não é aceito para os demais. Agora, temos outras situações também, e essas aqui vale já um puxãozinho de orelha, né, virtual, porque às vezes... Falou na orelha!
Não é o caso, Ivonete, fique tranquilo. Porque às vezes a pessoa é crente, é servo de Jesus, é filho de Deus, ele teve uma conversão genuína e ele começa a namorar alguém que não é crente, com a esperança de que, por ele ser filho de Deus, o outro vai se converter. E aí ele se casa esperando isso, né? Ou seja, ele começou tudo errado. A Bíblia deixou bem claro lá atrás para que a gente não se prenda no jugo desigual. Então a pessoa se casou com a esperança, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, eu quero casar e depois Deus vai me usar. E a pessoa passa 20, 30, 40 anos depois orando e chorando pela conversão do marido, que nunca vem. E não virá por meio da oração dele, porque começou errado lá atrás. Pode vir por outros meios, mas não virá porque lá atrás... Tem um versículo da Bíblia que fala isso, né? Às vezes não é a mulher que vai ganhar o marido, nem o marido que vai ganhar a mulher. Não é assim? Sim. Então é necessário entendermos isso também. Já quando vamos começar uma família, já começarmos a família corretamente. Já é uma família completa. Quem já fez, quem caso. Já fez, é a dica da Alessandra aqui. Perseverar é sempre o que podemos, orar muito e falar pouco. Sim. Quem não fez, não passa. Exatamente, não passa. Se você olhar a história de Israel, você fala, vocês vão para uma terra, mas não mistura com o povo de lá não. Não dê suas filhas para casar com eles, nem seus filhos pegam a moça de lá. Não é uma nem duas, é várias e várias vezes. E todas as vezes que o povo se afastou, a grande maioria delas é por quê? Por causa desse jugo desigual. E a Bíblia é muito... Pastor, é claro, irmãos, que a gente aqui não está sendo anjinho, não. Não, claro que não. A gente sabe bem a dificuldade que é quando você gosta, né? Principalmente na adolescência, que você gosta. E chora. E passa a madrugada suspirando, aquela coisa toda. Você não vê o defeito da pessoa. Ele é tão bom, só falta ser crente. Eu cansei de ouvir isso muitas vezes. É tão bom, só falta ser crente. O resto tudo já tem, falta tudo. Você não vê. Então, assim, gente, não é assim, nos tirando desse meio, não, de jeito nenhum, porque a gente sabe a dificuldade, a gente sabe tudo isso aí, né? A gente... inclusive já viveu. Nós fomos adolescentes um dia desse, né, Rafa? Então a gente lembra com a memória bem fresca de tudo isso. E tem Moisés também que casou com uma mulher que não era do Israel. E foi abençoado também. A instrução não acontecia. Se acontecer. Era uma mulher de Deus, né? É interessante a gente lembrar o seguinte: a instrução é para que não faça, e a Bíblia é muito taxativa. Né? No caso, não somos nós sabemos realmente a dificuldade. A Bíblia é muito taxativa, ela diz assim, que comunhão há entre a luz e as trevas? Falando nesse contexto, né, de um filho de Deus se casar com um não filho. Então a luta vai ser muito maior. Agora, a questão quando há resistência, primeiro, não podemos forçar. O evangelho não é forçado. Jesus nunca insistiu para que ninguém o seguisse. Às vezes a gente vê pregadores insistindo para a pessoa, e às vezes a pessoa até vai à frente, ela levanta a mão, porque já insistiu tanto que ela fica até constrangida. Vou lá, porque para acabar com esse negócio, né? Porque a gente quer pregar e convencer ao mesmo tempo. Isso, nós queremos convencer. Só para a gente pregar. Né? Quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. O problema é que a gente quer, a gente quer fazer o papel dos dois papéis. Do Espírito Santo. E não dá para fazer. Então, a pessoa, né, Jesus, ele nunca insistiu. Jesus, ele abria os braços e quem queria vinha até ele, ele abraçava, ele recebia. Quem não queria, né? Às vezes até alguns que queriam assim com uma ideia um pouco errada, Jesus até falava, não precisa vir não, aquele rapaz, né, que vou te seguir onde quer que o senhor for. Ele falou assim, olha, as raposas têm covis, né? Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, os mortos cuidam dos mortos. Ele fala com uma pessoa, deixa eu lá primeiro sepultar meu pai, porque não, deixa que os mortos você vem e segue, se quiser me seguir agora. Exato. Mas assim, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles têm essa autoridade, né? Nós não. O nosso papel é orar e pregar. Isso é o segredo. Quem vai convencer o seu marido? Quem vai convencer a sua esposa?
Quem vai convencer os seus filhos? É o Espírito Santo de Deus. Enquanto você tentar convencê-lo de alguma maneira, seja com palavras, seja com ações, ele não virá, porque nós não temos poder, né? Então, a irmã Alessandra respondeu bem a pergunta: perseverança e oração. E falar pouco, né? Deixar o Espírito Santo agir. A gente fica muito temeroso, né? Quando a gente já sente esse medo, na verdade, né? A gente já sente esse medo de ver pessoas amadas não tendo experiência de salvação, pensando, né, o que elas estão perdendo, né, pós encontro com Jesus. A gente fica assim, sempre com esse temor. Aí quando é com os nossos, principalmente filhos, marido, né? Então, a gente fica, esse temor, ele se torna uma ansiedade, né? O que a gente estudou semana passada. Esse medo, ele fica tão assim latente, tão, né, exalando tanto de nós, que às vezes nós acabamos atropelando, e tudo que a gente vai falar, a gente fala com esse viés, né? E isso às vezes faz o efeito contrário que o pastor está dizendo. A Cristina lembrou, né, que a salvação é individual. Ela é individual, ela é intransferível, né? E sim, cada um tem a sua oportunidade de escolher, né? Se uma pessoa, que é a pergunta aí, né? Se uma pessoa da nossa casa não quer, é complicado, né? Mas quanto mais eu acho que a gente fala, mais a gente distancia. A gente tem que realmente mostrar com ações, né? Com atitudes. E aí entra uma coisa que a gente precisa sempre entender: os temperamentos de cada um, às vezes os traumas que sofreram ao longo da vida. Por que essa pessoa não crê? Por que essa pessoa teve o coração endurecido? Será que não está precisando, às vezes, de um processo de tratamento físico ou emocional? Então, existem muitos, não é um assunto que tem só um lado, ele tem vários lados, né? Para se pensar, são várias situações, são inúmeras situações. Nós estamos na igreja, né, no ministério da igreja, 2 anos. A primeira pessoa que o pastor batizou tem menos de 10 anos, que é o Davi. E a última tem mais de 70, né? O irmão Rafael tem mais de 70. Então, assim, olha o lapso temporal dos dois. Então, não é idade, não é nada que a gente pode falar, mensurar, é a ação de Deus, né? Quer dizer, todos os dois, no tempo certo, disseram sim à voz de Deus, confirmaram a salvação em Cristo Jesus. Então, é tudo no tempo de Deus mesmo. Sim, irmã Cristiane, pastor, a gente também tem que deixar claro para aquelas pessoas que passam por essa situação de ser crente, os seus familiares não são, para elas não desanimar. Para elas permanecer que não é com elas. Tem algo comigo, porque meus familiares não é comigo, é entre ela e Deus. E a gente lembra, né, de Arão, sacerdote, né, realizou grandes coisas. Ele estava ali na época do tabernáculo. Os filhos dele, dos 4 filhos dele, 2 o Senhor precisou matar, porque não estava entendendo como que era o relacionamento com o Senhor. Então, assim, pessoas que estavam assim, dentro da igreja, só que não tinham condição. Eles tinham genuína, instrução, né? Eles tinham muita. Eles eram sacerdotes, não é só por ser filho, eles foram treinados. Mas né? eu queria dizer o seguinte, que Arão, como pai, ele não ficou frustrado com Deus. O Deus chegou a matar os filhos dele. Ele continuou fazendo a função dele, exercendo o sacerdócio com os outros 2 filhos dele. Então eu, como pai, como filho, eu quero que meus pais, todos, né, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, né,
sogro, eu quero ver eles no papel do só que não depende de mim. Como não dependia de Arão, Arão falou, ó, tem que fazer assim, a lei é essa, só que os filhos dele não entenderam o Senhor dentro da, como eu falei, como se fosse a igreja hoje, no tabernáculo, e aconteceu que e Arão não ficou frustrado no Senhor, nem pôde ir lá velar. Né? Se a gente olhar lá a Bíblia, Arão não, vocês não vão lá mexer com eles agora não, deixa eles para lá, vamos seguir aqui o trabalho do Raine, eu sei assim, nós vamos ter muitas surpresas no céu, né? Nós vamos ter muitas surpresas lá. Amém. E isso é uma coisa que eu creio muito. Mas uma coisa que a gente precisa também preocupar. Existe vamos colocar assim, uma faixa de pessoas que conheceram um evangelho deturpado. Conheceram um evangelho de um Deus extremamente carrasco, extremamente punitivo, conviveram muitas vezes com pessoas que eram sepulcros, né? Sepulcros caiados, e acabaram tendo um congelamento da fé, vamos dizer assim, né? Teve aquele congelamento da fé. Nós temos essa é uma realidade do Brasil, porque nós vivemos em um tempo, alguns anos atrás, em que a capacidade de leitura e de interpretação era muito baixa. Então a pessoa lia mais ou menos, interpretava mais ou menos, e aquilo pregava e aquilo virava verdade, de tanto que era repetido. Né? Claro que a gente tem bons frutos. Ao longo dessa caminhada, algumas pessoas tiveram a paciência até chegar ao conhecimento que se tem hoje, mas outras não, tiveram a fé esmagada nesse meio tempo, né? Então, a gente, além de perseverar e ter essa paciência, é bom também a gente se relacionar uns com os outros, né? A gente estudando agora esse livro Salvo, Seguro e Transformado, como que é legal ver tão claramente sobre a salvação. Não fala de uso e costume, não fala de coisas que se falavam nos anos 80, né? Não fala dessas coisas. Ali fala da graça de Cristo, e não uma graça libertinosa, mas fala da graça de Cristo, né? Então a gente tem também, né, irmãos, tem conhecimento, nós estamos estudando esse livro na Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar de verdade. Tem um momento de compartilhar, compartilhe. Eu tenho amigos que falam assim, Cris, você é uma crente tão estranha, tão diferente. Eu tenho um amigo que fala assim, Cris, é a única crente que eu gosto. Mas eu não sou uma pessoa que não deixa de falar do Evangelho. Não, eu sempre, né, oportunamente, falo sim. Mas a gente tem que ter essa questão também do respeito com o outro, né? De ter esse tato, de se colocar no lugar do outro, não só falar, você vai para o inferno, você não sei o quê. Antigamente, nos anos 90, o pessoal também não podia estourar. Não podia. Se você conversasse com uma pessoa não crente, as igrejas antigamente viam com mau nome. Você não podia ter amigo que não fosse da igreja. Então era essa questão muito carrasco. O Cristiano falou muito bem. Então, não é usar a liberdade que a gente tem hoje, não transformar a liberdade em libertinagem. É você ser um crente autêntico, mas que a sua luz ela vai caminhar, né, até as pessoas que não conhecem, né, ao Senhor, e a gente se dá testemunho. Né? A gente não pode ficar numa redoma, numa bolha, não misturando com ninguém. Eu sou crente, não posso conversar mais com um fulano de tal, com fulano, porque eles não são da igreja, eles não frequentam os mesmos lugares. Então isso aí a gente tem que usar para levar essa luz e a salvação chegar a todos. Por outro lado, lembrar também que se lá no passado houve realmente essa deturpação por parte de algumas interpretações incorretas, né, que faziam com que o crente ele era crente apenas se ele vivesse dentro daquela linha, né, um
um farisaísmo até que acontecia, né? Algumas coisas assim. Por outro lado, o que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Não é uma graça libertinosa. Exatamente. Então, nós precisamos entender, e aí entra uma outra questão, que hoje existe um segundo evangelho que tem sido pregado. Hoje graças a Deus. Hoje está light demais. Antes era muito pesado, hoje está light demais. E graças a Deus, a Igreja Batista Nova Aliança, ela é uma igreja que ela se preocupa em pregar a palavra de Deus. Então ela não entra nessas questões. Mas existem alguns grupos hoje, e eu não vou chamar de igreja, eu vou chamar de grupo, né, que estão pregando um segundo evangelho, que você só precisa querer Jesus e você pode tudo, né? E mesmo assim as pessoas ainda não estão aderindo, até porque o que atrai as pessoas a Jesus é a cruz de Cristo, é o Espírito Santo, não são as facilidades que alguns grupos colocam. Então, nós como servos, como crentes, como filhos, precisamos saber que aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Há pouco tempo conversava com alguém sobre, né, isso aqui é tema para a gente fazer até uma live extra, né? Mas conversava com alguém sobre bebida alcoólica, e a pessoa dizendo assim, mas só um pouquinho, só um copinho, não tem problema, é pecado, irmão. Mas a Bíblia não diz? Diz sim. Como assim, pastor, a Bíblia diz? A Bíblia diz que o sacerdote, lá no Antigo Testamento, o sacerdote não podia nem provar bebida alcoólica. Mas era o sacerdote, mas Jesus não disse que nós somos sacerdotes? Todos nós que aceitamos Jesus hoje somos sacerdotes? Então a Bíblia diz que nós não podemos beber nem um copinho. Aí a pessoa ficou assim, né? Ou seja, aquilo que era pecado continua sendo, né? Não houve uma mudança. Agora existe sim um segundo evangelho que tem sido pregado por alguns grupos e que infelizmente está forçando a barra para entrar nas nossas igrejas. E nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus e na oração para que isso não aconteça. Amém? Estamos caminhando então para o final. Quero agradecer de coração a sua presença no nosso meio, né, nesse grupo. Domingo, 9 da manhã, estaremos, né, com nossa Escola Bíblica Dominical, Salvo, Seguro e Transformado, do Gregory Fritz, eu não sei falar aquele nome. Eu acho que é Fritz. Gregory alguma coisa, né? Nós estamos estudando aquele livro fantástico e convidamos você a participar conosco. Não é porque nós já estamos lá no meio do livro que não dá para você participar. Pode entrar, começa agora e depois você pega as anteriores e nós vamos juntos, né? Com certeza depois que aprender. A gente fala o nome dele, o outro fala saúde. Isso. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Nós vamos. E aí, Duda, já deu tempo já de cozinhar a maisena no chocolate quente? Como é que tá aí? Nós vamos orar então ao Senhor, encerrando. Eu vou convidar o nosso irmão Rainer aqui. Quero agradecer desde já, né, irmão Rainer, a sua participação mais uma vez aqui conosco. É sempre muito bom, né, estar aqui junto com o irmão e trocando figurinha, né, trocando conhecimento. A gente aprende muito, né, nessas conversas. Tenho certeza que quem está em casa, quem está acompanhando também, aprendeu muito hoje para a honra e glória do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e logo em seguida estaremos assim encerrando. Agradeço, pastor, também pela estar aqui. É muito bom a gente estar participando, né, representando, né, o Ador Jovem, que o Senhor possa estar abençoando, né, sempre no PGM, que é gratificante participar, né, sempre no pequeno grupo. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, louvamos o Teu santo nome por mais essa noite, agradecidos ao Senhor, Deus, porque até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado em meio, a Deus, a tantas incertezas que estamos vivendo no nosso país, no nosso Brasil. Nós cremos num Deus, Deus, que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, e o Senhor, Deus, que é o sustentador, Deus, da nossa vida, da nossa terra, da nossa nação. Nada acontece por acaso. Nós possamos ter sempre essa confiança, meu Pai, de estarmos, ó Deus, seguros, firmes, ó Deus, na rocha que é o Senhor Jesus, meu Pai. E pode vir o mar, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas nós não seremos abalados, meu Pai, porque temos uma fé firmada no Senhor. Obrigado pela salvação, ó Deus, que Amém. Você concedeu a cada um de nós através do Teu Filho amado Jesus. Que todos, ó Deus, que tem já o Senhor Jesus como Salvador, possa estar nos levando essa mensagem, levando essa luz, ó Deus, por onde passarem, meu Pai. Que todos aqueles que ainda não têm o seu lar completo,
na presença do Senhor, Deus. Que o Senhor, Deus, possa estar completando a obra que o Senhor já começou. Amém. Nós confiamos em Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te Boa abençoe. noite. Boa noite. Até a próxima live, então, se Deus quiser. Nossa operadora de som dormiu. Nossa operadora de som lá, ó.